Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Hoje eu vou gravar um vídeo novo para vocês, já faz um tempinho aí que eu não posto novos vídeos aqui no canal, devido mesmo, pessoal, como acho que eu disse também isso no outro vídeo, a correria do dia a dia mesmo. Esse ano tá sendo um pouco complicado em relação a tempo de leitura, então infelizmente eu tô lendo menos do que o ano passado por conta do trabalho, enfim, mas eu continuo lendo, só que num ritmo um pouco mais lento. Mas mesmo assim, continuo lendo bastante, tentando ler bastante, né? Então eu vim aqui um novo vídeo aqui com vocês. E dessa vez nós vamos conversar sobre um clássico contemporâneo, muito amado demais por muitas pessoas. A autora é uma gigante da literatura em que se reúne inúmeras discussões em torno dela. Estamos falando da Virginia Woolf no seu Mr. Dalloway. Pessoal, esse livro aqui, como eu disse, né, ele é muito conhecido, gera muita discussão em torno dessa narrativa criada, né, pela Virginia Woolf, e ele foi, o estilo narrativo dele foi reconhecido mundialmente e se inspirou outros livros, né, outras narrativas. Então é um livro assim muito reconhecido e muito importante para a literatura. Então vamos falar sobre Mr. Dalloway da Virginia Woolf. Primeiro, galera, eu vou conversar com vocês sobre a história do livro em si, né, o que acontece nessa narrativa. Depois eu vou falar um pouco sobre as características, o porquê, né, ele é tão reconhecido, né, o porquê que ele é tão importante para a literatura. E depois eu vou dar aí as minhas impressões, o que eu achei desse livro aqui, como que foi a minha leitura. Vamos lá então, Mr. Dalloway da Virginia Woolf. Então, pessoal, nós vamos acompanhar um dia, apenas um dia, na vida da Clarissa Dalloway. A Clarissa Dalloway é uma mulher, uma senhora inglesa que está em torno dos seus 50 anos. Ela até já, o livro, né, já conta que ela aparenta, né, ela tem um cabelo um pouco grisalho e ela não pinta esse cabelo, né? Então é aí alguma das características da Clarissa Dalloway. E essa nossa personagem, ela também tem outras características bem curiosas. Isso porque ela tem pouquíssimas qualidades e ela é, acima de tudo, preocupada com a sua posição na sociedade. Então ela é uma pessoa meio, diríamos, sem muitas qualidades, né? Ela não tem nenhum talento ali para literatura, ela não tem nenhum talento, ela não toca nenhum instrumento, não tem nenhum talento para música, ela não escreve, ela lê pouco, enfim, então ela não tem aí uma qualidade, né? Diríamos, algum talento muito importante. Ela tá mesmo preocupada com sua posição na sociedade inglesa. Então ela é uma senhora muito preocupada com isso. E algumas pessoas, né, vão achar ela aí um pouco snob, um pouco sem muitas, né, meio snob, meio assim, não muito interessante, diríamos. Então essa é um pouco da nossa personagem, a Clarissa Dalloway. E ela se importa muito, né, com essa questão de como a sociedade pensa nela, né, como ela é vista pela sociedade. E pensando nisso, ela decide dar uma festa. Ela sempre dá muitas festas, né, na sua casa. E aí acontece, né, que ela acorda e tá a fim de dar uma festa. Então a gente vai acompanhar um dia da Clarissa Dalloway preparando essa festa que vai acontecer à noite. Então a gente começa bem de manhãzinha e a gente acompanha a trajetória até chegar no dia dessa festa. Então aí acontece várias coisas, mas é basicamente a história inteira em apenas um dia. Por isso que a gente tem, né, aquela famosa frase que muita gente, acho que quase todo mundo já ouviu falar, né, que fala, né, Mr. Dalloway disse que ela mesma ia comprar as flores. Porque, né, a empregada tá muito ocupada com os afazeres da festa, tá preparando as outras coisas, e ela decide que ela mesma vai sair para comprar as flores. E a partir daí, a gente começa a ter um desenvolvimento da narrativa. Então, a nossa personagem principal é a Clarissa. Só que a Clarissa, ela tem uma filha, a Elizabeth, e o marido dela, né, o Richard Dalloway, que é um homem conservador, ele é um político, né, um político conservador, um homem, assim, bem tradicional também da Inglaterra. E ela se casa com esse homem e acaba, né, adquirindo essa personalidade dele, diríamos, né? Então ela também tem a filha Elizabeth, que tá aí numa fase meio de adolescência para fase adulta, né? Uma idade um pouco nesse nível. Então a gente vai ter esses personagens. Além disso, a gente também tem um outro personagem muito importante, que ele também aparece muito na narrativa, quase igual a protagonista, que é o Septimus Warren Smith.
O Septimus, ele é um ex-soldado. Isso porque, pessoal, o livro se passa em 1923. Então, tá aí um pouco depois, né, do fim da Primeira Guerra Mundial. Antigamente, né, eles não sabiam que ia ter uma Segunda Guerra, então eles chamavam apenas da guerra, né, eles não falavam Primeira Guerra Mundial. Então, tá um pouquinho aí depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente vai ter alguma das características da guerra. Isso se envolve também pela questão do Septimus. Ele é um ex-soldado que serviu aí as tropas britânicas na Primeira Guerra Mundial. Porém, o que acontece, pessoal? Ele sobreviveu à guerra, né? Ele ganhou muitas medalhas, ele foi promovido ali durante, né, as batalhas, ele foi promovido, ele foi muito importante para as tropas britânicas. Porém, ele ficou extremamente traumatizado depois da guerra, né? Ele fica com problemas psicológicos muito grandes, né, por todo aquele trauma. E naquela época, os médicos, né, os psicólogos, os psiquiatras, eles não tinham consciência disso, né, que ele teve um estresse pós-traumático muito grande, né, por tudo que ele viveu. E os psicólogos, as pessoas, os médicos começam a tratar ele como se ele estivesse louco, como ele estivesse enlouquecendo. Isso porque ele já fala, toda hora ele fala no livro, né? Toda hora que ele aparece, ele fala que ele vai se matar. Então ele tá passando aí por uma depressão muito grande, por um trauma muito grande. E a gente tem aí o desenvolvimento desse personagem junto com o da Clarissa. O que é muito interessante do livro, que eu acho uma das partes muito importantes, é de como esses dois personagens têm pontos de conexão muito profundos e muito próximos entre eles, entendeu? Eles têm uma conexão muito intensa na narrativa. Porém, eles sempre ficam muito perto de se encontrarem, de se trombarem na rua, só que não acontece. Toda hora, tanto quando a Clarissa vai comprar flores, o Septimus também tá aí no mesmo local praticamente, ele com a esposa, a Lucrécia, mas eles não se encontram, né? Então, a todo momento, tem essa questão que eles vão se topar, mas isso não acontece. E falando um pouco sobre a Lucrécia, que é a esposa do Septimus, ela é uma mulher jovem, ela é europeia, ela é da Itália, e ela se casa com o Septimus, e, tipo assim, ela ama muito ele, só que ela tá extremamente assustada com isso que tá acontecendo com ele, porque ela também não entende, né, o que é isso, o que é esse trauma que ele tá vivendo, e ela tem sempre aquele sentimento muito grande de solidão, que ele, né, está abandonando ela, isso porque ele tá ficando, né, fora de si em algumas ocasiões. Então esse personagem, né, o Septimus, é muito importante, tanto também pelo tema, né, que a Virginia Woolf traz nesse livro, que é a questão, né, desse trauma da Primeira Guerra, de todas as guerras, né, de soldados que passam pelas guerras, e como isso não era tratado na época, né, como os médicos não sabiam tratar isso. Falavam que era praticamente uma frescura, que era para ele se distrair, enfim, isso acaba levando, né, a consequências muito, muito ruins na vida do Septimus. Então a gente tem esse outro personagem que eu acho muito importante vocês saberem que ele tem uma parte muito importante na narrativa. Outros personagens que também aparecem no livro é o Peter Walsh, que ele foi aí um ex-pretendente da Clarissa. Ela quase se casou com ele antes de se casar com o Richard, né? Era entre ele e o Richard, mas aí ela acabou se casando com o Richard. E é muito legal essa aparição do Peter Walsh, que ele passa uns anos, 5 anos, se eu não me engano, na Índia. E ele tá de volta em Londres, né? Ele volta para Londres e vai participar da festa da Clarissa, né? Ele vai atrás dela para revê-la, né? E ela acaba convidando para a festa. E é muito interessante o sentimento que o Peter Walsh traz para Clarissa e para ele mesmo, porque ele traz à tona para ela como poderia ter sido a sua vida se ela se tivesse casado com ele, né? Porque, querendo ou não, ela vive uma vida aí muito em função do Richard, né? Da personalidade dele, conservadora, meio travado, né? E o Peter Walsh é um pouco diferente em relação a isso. Ele é mais aventureiro, né? Ele é diferente. E isso traz algumas questões para ela de como teria sido a sua vida se ela tivesse casado com o Peter Walsh. E ele também é um personagem muito interessante. Ele é solteiro, né? Ele conhece uma mulher na Índia, mas ela é casada, enfim, ele tem alguns problemas em relação a mulheres. E ele também é um personagem muito interessante. E a gente tem várias páginas, né? A partir do ponto de vista dele. Então, pessoal, a narrativa aborda esses diversos personagens. Também tem a Sally Santon, que é uma antiga amiga da Clarice.
da Clarissa, perdão, que ela também tem vários pensamentos em relação a ela, como era a sua vida quando ela era amiga da Sally em tempos passados, né, como ela era diferente do que ela é hoje. Então aí tem esses diversos personagens que aparecem ao longo da narrativa. Então vamos entrar agora na questão das técnicas da narrativa em si, que é o que esse livro, né, é mais conhecido pelas suas técnicas literárias. Ele é conhecido, né, pela essa questão. Então, pessoal, eu acho que o ponto principal da narrativa da Virginia Woolf, da sua característica implantada nesse livro, é a questão da troca de consciência, né? Esse fluxo de consciência, que é uma coisa que eu particularmente nunca tinha tido a oportunidade de ler, de entender, né? De ter uma experiência em relação à troca de consciência do personagem, e foi algo assim que foi a minha primeira impressão, né? A primeira vez que eu li um livro em relação a isso, que ela foi conhecida, né, por implementar essa técnica literária na sua narrativa, que gerou aí inúmeras discussões quando o livro foi lançado. Então, o que é basicamente isso, pessoal? A gente vai ter aí a voz do narrador misturado com a voz do personagem. Mas, acima de tudo, acontece que, ao longo do livro, a fala, o ponto de vista do personagem acaba mudando muitas vezes. Como assim? Então, a gente tem o ponto de vista da Clarissa. Então, a gente começa dentro da cabeça da Clarissa. Isso que eu quero dizer pra vocês. Que o livro, ele lê os pensamentos das pessoas, entendeu? Como se você estivesse andando pela rua e você visse uma pessoa, avistasse alguém e você conseguisse ter acesso àquilo que aquela pessoa estava pensando. É basicamente o que acontece no livro em torno do ponto de vista de vários personagens. Então não é só o narrador contando a história, é também o que está acontecendo no momento do livro sobre o ponto de vista de cada um dos personagens. Então a gente vai ter o ponto de vista da Clarissa em relação a isso que ela tá pensando. Então ela tem vários pensamentos, né, de lembrança, de sentimentos, de emoções, de recordações do passado. Então a gente consegue ter acesso a tudo isso dentro do pensamento dela. Mesma coisa acontece com o Peter Walsh, com o Septimus. A gente vai ter no ponto de vista e o que a pessoa, o que esse personagem está pensando. Então, isso é a perspectiva de várias pessoas. É você ter o acesso à mente do personagem. Essa é a técnica da Virginia Woolf em Mr. Dalloway. É você ter acesso ao pensamento de cada pessoa. Então, isso gera aí uma narrativa totalmente diferente, tá, pessoal? Então, a gente tem o ponto de vista da Clarissa e assim, a Virginia, ela não avisa que vai trocar o personagem, né? Tipo, ela simplesmente passa. No começo é um pouco difícil de você conseguir entender que já é o ponto de vista de outro personagem. Mas acontece algumas sutilezas, né, que meio que ela avisa nas entrelinhas que já é o pensamento de outro personagem que tá acontecendo. Então, é um fluxo de consciência muito grande, é uma pluralidade das vozes, da narrativa. Então, é algo assim que você tem que ficar prestando muita atenção no quem tá falando, que personagem que tá falando, quando o narrador, quando é o personagem, o que tá se passando na mente da pessoa. Então, essa é a técnica literária da Virginia Woolf, que é assim muito famosa, né? Que ela teve muito prestígio em relação a essa técnica. Prestígio e críticas também, obviamente, né? Então, essas são algumas das técnicas que ela utiliza nesse livro. Agora, pessoal, falando sobre a minha impressão, como que foi a minha experiência lendo Mr. Dalloway. Então, gente, vamos lá. Eu fui com expectativas enormes, expectativas assim, avassaladoras, extremamente altas. Porque a Virginia Woolf, eu nunca tinha lido nada dela, tá, gente? Nenhum conto, nem nada mesmo. Sempre tive muita vontade, sempre admirei, conheço a biografia, né, a história dela, tudo que ela passou. E sempre admirei muito ela e sempre tive muita vontade mesmo de começar, né, a entrar nesse mundo da Virginia Woolf. Então, né, como é muito recomendado, às vezes, né, você começar por Mr. Dalloway. E foi o que eu fiz. Eu fui, assim, com expectativas altíssimas. E eu não sei, eu acho que vou chocar alguns aqui, algumas pessoas podem me xingar, mas, gente, eu não gostei tanto. Eu tive muita dificuldade ao longo da leitura. E eu não vou culpar a escritora, tá? Eu acho que eu vou culpar a mim mesma. Isso porque tem o livro
da Clarice Lispector, que é muito comparada, né, ao estilo narrativo da Virginia Woolf, elas foram sempre muito comparadas uma à outra. E a Clarice, no livro dela, né, a Paixão Segundo o GH, a dedicatória dela, ela começa falando que ela quer que as pessoas, né, os leitores, tenham uma alma formada quando forem adentrar nesse livro, né, dela, né, quando forem ler a Paixão Segundo o GH. Esse era um desejo dela, que os leitores já tenham né, uma alma formada. E eu acho que me faltou uma alma formada para ler Virginia Woolf. Eu acho que ela se encaixa aí nessa questão que a Clarice mencionou. Eu acho que eu preciso ter mais tempo de literatura, eu acho que eu preciso ler mais, eu acho que eu preciso amadurecer mais, tanto de idade quanto de leitura, para aí ter uma consciência um pouco melhor do que a Virginia Woolf quis dizer em todos esses livros, nesse livro aqui dela. Eu vi inúmeras resenhas, eu acho que foi o livro que eu mais li texto, li artigo, vi vídeo, vi tudo que vocês pensarem em relação a esse livro aqui, para eu tentar entender da melhor forma possível tudo que ela queria expressar aqui nesse livro. E assim, gente, eu acho que minha maior questão mesmo foi essa desse fluxo de consciência. No começo foi muito difícil para mim mesmo, avançar nas páginas ficou algo um pouco pesado, eu não estava conseguindo entender muito bem. Aí depois, do meio pro final, eu conseguia já distinguir quais personagens estavam falando, assim. Mas não sei, eu acho que esse livro quer dizer mais do que eu consegui entender, sinceramente. Então, para falar a verdade para vocês, eu gostei. Com certeza eu vou ler mais da Virginia Woolf. Eu gostei, assim, do livro, mas, assim, não tanto quanto eu achava que eu ia gostar, entende? Tipo, eu tive um pouco de decepção em relação a esse livro. Eu pensei que ia ser, tipo, um dos meus favoritos da vida e acabou que se tornou um problema aí pra mim. Então é isso, eu gostei, mas eu acho que eu tenho que amadurecer mais pra ler esse livro. Eu vou deixar ele na minha estante. Daqui uns anos eu pego ele de novo. E eu espero que a minha experiência tenha sido... seja outra, né? Então é isso, pessoal. Eu gostei do livro, recomendo pra vocês, mas também com um aviso de vocês já irem com essa questão de que não é um livro muito fácil. Na minha opinião, não é um livro nada fácil. E tem toda essa questão de você ter que entender muito dessa técnica dela pra você conseguir captar mais. É isso que eu senti. Eu acho que me faltou eu acho que eu perdi muito, não sei. Eu acho que ele quer dizer algo que eu não consegui entender, tanto das emoções da Clarice, enfim. Algo aí que eu acho que me deixou passar, por mais que eu lia toda hora a mesma página. E, como eu falei, né, li muito texto em relação a ele, muito artigo e muitos vídeos também. Mas então é isso, pessoal. Se vocês já leram Mr. Dalloway da Virginia Woolf e vocês têm uma outra opinião sobre o livro, por favor, me deixem aqui nos comentários, me falem como foi a experiência de vocês, se vocês concordam comigo ou não, se vocês já entenderam melhor o livro, enfim, deixem aqui nos comentários. Mas, de qualquer forma, eu vou ler mais, com certeza, eu vou ler os outros livros da Virginia Woolf, tem o Orlando, tem As Ondas, o Farol, que eu tô muito curiosa, e eu volto em breve com mais resenhas aqui no canal. Até mais!